tem um cara aí que não é muito famoso também de sociedade com vocês, né? Tem um cara que quase ninguém conhece. Quem que é esse cara? Fala pra galera quem é sócio junto com vocês. É isso aí, pessoal. Mais um RDcast. Hoje eu tô com um tema que nunca teve aqui. É um segmento que eu tenho muitas curiosidades, tenho certeza que você também. Então se prepara, depois da vinheta. Agora é o seguinte, o açaí deixou de ser só comida para virar identidade de marca. Mas nem todo negócio consegue transformar sabor em estratégia, hein? Então assim, hoje nós vamos falar com quem fez exatamente isso, construiu um negócio do zero. Dominou o posicionamento e vive um crescimento que vai muito além das tigelas. Antes de revelar, eu quero que você saiba que a sua marca pode estar nesse podcast que fala de forma aberta, escancarada sobre negócios, revelando bastidores e tudo mais. Então se sua marca é importante, é relevante e tem que estar numa mesa como essa, tem que estar nessa tela, nessa mesa, nessa conversa. Nossos espaços de mídias estão abertos para patrocínio. Pessoal, eu tô com um cara aqui que faz acontecer no mundo do açaí. Eu tô com o Rafael Corte. E o cara é o CEO do Já. Você já deve ter visto aí, porque os caras estão em toda parte. Rafa, obrigado por ter vindo, cara. Um prazer te receber aqui, meu. Eu que agradeço. Obrigadão. Isso aí. Começa contando pra gente. O Já, hoje você tá à frente do negócio como fundador, que eu sei. Uhum. E o que mais tem por trás da marca? Quem tá com você nessa jornada? Qual o momento de vocês? Bom, começar pelo momento, então, né? Hoje a gente tá com 180 operações aqui no Brasil. Estamos abrindo loja em Portugal, na Alemanha, vem Chile em maio. Acho que o Já ele começa em 2009 com o meu sócio, Diego Dutra, né, que fundou a loja lá em Conselheiro Lafayette. Aí eu conheço o Já em 2014, depois de uma história bem interessante, quase trágica, né? De que eu entrei num processo de master franquia, comprei uma master franquia de paleta mexicana, deu tudo errado, foi literalmente um golpe, né? Que, abri uma fábrica sem ter visita, sem ter nada lá em Minas, aí chega a determinado momento minha família fala assim, para, né, de injetar dinheiro, volta para São Paulo, aí eu saio batendo de porta em porta, literalmente, para vender picolé. Aí eu conheço a loja do Diego, já me encanta aquilo. Aí a gente começa a conversar, né, para ver se ele teria vontade, né, de transformar aquilo numa franquia. E foi muito interessante porque é muito verdadeira essa história, tá, Douglas? Porque, vocês não eram nem amigos? Nada, nunca tinha visto. É mesmo? A gente é mundos completamente distintos, né? Então, o Diego é aquele empreendedor raiz que começou novo, garoto, arriscando, fazendo aquela lojinha de açaí ali porque não queria trabalhava numa grande mineradora da região e aí queria empreender, né? Arriscar, construir seus sonhos. E eu já venho de uma outra escola, né? De engenharia, formado em engenheiro, faculdade boa, MBA, carreira executiva, processo de trainee, queria ser o vice-presidente, sabe, aquele negócio. Então, de repente, quero empreender começar grande, porque achava que eu era muito bom, e depois aí então assim, convenci minha família a comprar uma master franquia de paleta mexicana na época, mudo para Minas. Não tinha experiência, não tinha competência como empreendedor, o produto não se sustentava e a franquia não era uma franqueadora, não deu suporte, não fazia absolutamente nada, né? Então, o cenário perfeito para dar errado, dei errado, e aí conheci o Diego, porque aí me falou, volta para São Paulo, a gente para de colocar dinheiro, de injetar dinheiro todo mês, né? Encerra, vamos parar de sangrar. Aí eu entrei no modo orgulho total, falei assim, não volto, vou fazer esse negócio dar certo. Peguei dinheiro emprestado com um funcionário meu, porque falei, também não vou mais pegar, não vou falar nada, eu volto, certo? Aí comprei uns freezers e saí batendo em tudo que é lugar mesmo, né? De salão de cabeleireiro, boteco, sorvete, tudo, né? Loja de açaí que não tinha paleta. E aí foi assim que eu conheci o Já, assim que eu conheci o Diego, tentando vender picolé para ele, deu certo. E aí foi isso. Aí o Já surgiu porque
eu tinha na loja de paleta, teve um dia que eu vendi R$6, um picolé, né? E aí, toda hora, aquele momento, então, eu que fazia tudo, né? Eu que limpava freezer, eu que abastecia. Toda vez que eu ia abastecer a loja do Já, né, em Conselheiro Lafayette do Diego, vendendo e público, eu falei assim, isso é um negócio, isso é algo que sim vale a pena ser franqueado, né? É franqueável. Então, e o Diego, diferente do negócio que eu me juntei, da Master Franquia, que depois você vai perceber, né? Infelizmente, franquia é um negócio muito bonito e muito poderoso. Franquia é a soma de todo mundo colocando sua energia e seus sonhos para fazer algo bom. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não tratam isso com a retidão que deveria, né? Sim. Acha que está vendendo um pastel na feira, que se der errado o problema é do outro. Então, e o Diego já não, né? Ele já tinha 5 anos de operação de loja. Eu sabia, foi aí que a gente começou esse processo. Na época ele tinha 3. Então já estava criando corpo ali. Já sabia, já estava maturado, já estava numa fase legal, né? Mas não tinha esses planos de expansão. E aí foi literalmente vendendo picolé para ele, até que um dia eu perguntei para ele assim, pô, você nunca pensou em franquear isso? E essa história realmente é verdadeira. Ele falou assim, olha, mas eu não sei o que fazer. Aí eu falei assim, olha, eu também não sei o que você tem que fazer, mas eu sei tudo o que você não pode fazer, sabe? Porque a minha experiência com a outra franqueadora foi péssima, sabe? Assim, eu tenho um book do que não se deve fazer com franqueado. Então, onde que você descumpre contrato, onde que você faz? Então, acho que o Já nasce daí, né? Nasce, né, desses 5 anos de experiência que o Diego já tinha. A gente está falando de 2014, né? 15, isso. Hoje em dia, açaí é algo normal que faz parte da vida de todo mundo. Mas há 10, 12 anos atrás, era assim, não era, né? Então, o Diego já tinha quebrado essa barreira, já tinha quebrado essas pedras de apresentar o açaí. Então, só crescia, um super potencial. E aí pega, né, essa capacidade empreendedora do Diego, experiência, com todo o meu histórico de não saber o que tem que fazer, mas saber o que não pode fazer. E aí a gente começa a odiar. Que legal, cara. E me diz uma coisa. Tem muita gente que acompanha a gente para procurar aprender sobre business mesmo. E você entrou como qual figura? Por que o Diego te aceitaria? Você entrou com grana? Você entrou para somar forças? Porque é um combinado a ser feito, né? Sim, com certeza. Eu não entrei com grana porque eu estava quebrado. O Já nasceu a franqueadora, o projeto de R$16 mil, que eu peguei emprestado com meu irmão, né? Porque não tinha, era a única pessoa que acreditava que ainda... que acreditava em mim que ia dar certo. Então, a gente começou completamente do zero, praticamente trabalhando muito, né? O Diego, ele construiu uma loja e ele operava as lojas, né? Acho que construir uma loja, operar loja é uma super competência, mas é uma competência diferente do que você manualizar, franquear, ter gestão, organizar processos que você torne essa loja escalável. Né? Então, assim, aí para mim foi muito importante, porque eu trabalhei em grandes empresas que aprendi muito, né? Acho que hoje em dia, turma, eu escuto muitas pessoas falarem, não, eu não quero trabalhar para os outros, quero ter o meu negócio. Com todo respeito, né? É muita prepotência, porque você aprende muito essas empresas. Elas são do tamanho que estão, não é porque são ruins, muito pelo contrário. Você tem que ser muito bom para chegar no nível que elas estão, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ter passado por diferentes áreas. Marketing, né? Trabalhei na Embraer, na Raízen, na Monsanto, na Shell. Então, eu tinha um background interessante, né? Pelo menos uma visão mais sistêmica de como uma organização deveria funcionar. Tinha também todo esse aprendizado do que não se deve fazer, né? Então, até porque a gente acabou processando, né, a franqueadora com os outros. Eu era master franqueado, entrei também com processo com os outros franqueados que tinha. Cara. Então, tive que estudar muito sobre franquia, muito sobre contrato, muito sobre essas coisas para ver. Tô errado? Tô certo? Vale a pena? Não vale a pena? Como que eu faço? Então, eu tinha esse... Eu não sabia... O que eu não sabia era
construir um negócio, né, do zero e fazer esse negócio ser bem sucedido, porque não fui, né? Mas o que eu sabia era essa gestão, essa organização, essa manualização, como transformar isso em um pacote que a gente consiga replicar, né? Como pegar isso, transformar em know-how e ir aprendendo, né? Porque acho que franquia é um aprendizado contínuo, ainda mais hoje, tudo muda muito o tempo todo. Acho que você tem que manter essa humildade de não saber o que tem que fazer para estar aberto a se questionar e evoluir o tempo todo. E foi aí que a gente se juntou, né? O Diego, ele é super comercial, sabe? Uma das pessoas mais agradáveis que existe, né? Então, e ele era essa referência, né? O Já, acho que as pessoas... o Já, quando você tem 3 lojas em Conselheiro Lafayette... Você não é uma marca, você não é um... você vai falar, nossa, as pessoas têm que ter cuidado e não ser tão apaixonado pelo negócio, né? Então, as 10 primeiras unidades que a gente abriu, elas não queriam o Já, né? Elas queriam ser o Diego, né? Que era um cara que na época tinha, sei lá, 27, 28 anos, tava super bem, né? Numa cidade do interior de Minas, que todo mundo se conhece, todo mundo vê. Então o cara lá achou, né? Trabalha, entre aspas, pouco, tá com a vida ganha, posta nas redes sociais e tá lá, é carro legal, mora, já tem o seu imóvel. Então assim, as pessoas queriam ser o sucesso que o Diego conseguiu, né? Mas depois de muito trabalho, de muito risco, de tudo isso. Então, e ele que saiu vendendo, apresentando para isso, e eu ficava muito mais, né, como hoje ainda, nos bastidores, trabalhando, organizando, vendo. Poxa, cara, que legal, que complementariedade, assim. Eu tive o prazer de conhecer o Diego também. Diego, qualquer hora, portas abertas pra você vir aqui, meu. Merece. E eu quero entender do business com profundidade, quero saber qual o diferencial, como que faz para ser um franqueado Já. Mas antes, tem um cara aí que não é muito famoso também de sociedade com vocês, né? Tem um cara que quase ninguém conhece. Quem que é esse cara? Fala pra galera, quem é sócio junto com vocês? O Caio, né? O Caio Castro. O Caio entra em 2020. Olha. Né? No momento que a gente já tava com 68 lojas, mais ou menos, né? Mas é difícil você construir uma marca, né? Assim, 68 lojas, 68 lojas, mas 68 lojas... com 68? Já. Pô, vocês já estavam relevantes, já estavam tendo dor de cabeça pra caramba. Já. Até por isso que a gente foi atrás do Caio, né? Porque acho que uma coisa que a franqueadora sempre vai sofrer é marketing. Tá. Né? Todo mundo, ainda mais hoje, todo mundo tem palpite. Todo mundo vai falar, todo mundo... eu acho que deveria fazer uma trend tal, eu acho que deveria fazer isso, eu acho que deveria... Então todo mundo tem opinião e todo mundo... E eu acho que o franqueado tá no papel dele de estar correto, de brigar para querer algo para ele, né? Para sua unidade. Então, e é difícil, né? Assim, as pessoas acham que fazer uma marca, uma grande marca, quantos milhões investem numa campanha, né? Para fazer uma campanha, para ver, né? E esse trabalho, e a gente, negócio, você não tem, né? Da forma como a gente começou, esse investimento girando, acontecendo, você não tem esse recurso para fazer esse uau, esse impacto, né, de marca. Então aí a gente pensou, e aí, né, e o que é o Já? A gente sempre pensou o Já, é liberdade, é produto que a gente usa um máximo de qualidade mesmo, né, sem gordura vegetal, sem conservante, sem aromatizante, cacau barrica leboa, leitinho de verdade, muito ao dobro de açaí, pelo menos, do que a média do mercado. Então a gente quer... Você falou desse... Eu não sei como é classificado esse grau de pureza e etc. Da fruta, a galera usa um percentual e aromatiza e tudo mais. É isso? É isso, o açaí é uma frutinha que você despolpa e você transforma numa polpa de fruta congelada, né? Uma barra de 1 quilo. Então, a base do mercado, né? É um açaí... Existe o açaí popular, o médio e o exportação. Mas vamos falar que a base do mercado usa o médio. Então, assim, que é 12% de sólidos, 12% de açaí a cada quilo de fruta, né? Então, de polpa de fruta. Então essa é a medida. O que faz? Você compra essa polpa e você transforma
no seu sorbet, no seu creme e tudo mais, né? Então, adoça, você faz a sua receita, o blend que as pessoas falam, a mistura. E aí, né, o que muda de fato mesmo a qualidade do açaí é igual você fazer feijão, né? Você quer abastecer 100 pessoas com 1 quilo de feijão, você vai abastecer. Mas vai ser uma água com sabor feijão, agora que tá na moda, né? Ou mas você quer feijão mesmo, dá para você fazer feijão para 1 quilo para 10 pessoas e você vai estar com muito mais concentração. O açaí é igual, né? Então dá para você fazer um açaí com uma qualidade inferior, que você vai colocar 10%, 15%, 20% de polpa, e você sente muito essa diferença. Tá. E dá para você fazer um açaí como a gente faz, com 50% na máquina e 60% no pote de 1,5 litro. 60%? 3 vezes mais que o mercado, a média do mercado. Óbvio que existem outras empresas que usam também, que fazem um produto de excelente qualidade, mas a grande maioria do mercado não, né? Então, acho que esse é... E essa até é uma bandeira que a gente levanta, óbvio, né? Assim, porque a gente que gostaria. Hoje, né, a gente não tem uma regularização, tá, né? Igual tem no chocolate, né? Que virou tem agora. Que indicar. Tem que ter um percentual. No açaí, infelizmente, não existe. Adoraria que tivesse. Porque aí a gente sai, né? Parece que hoje em dia tudo é açaí. Mas então, parece uma coisa bem comoditizada, mas existe então isso. E o que não é açaí é o quê? É água? É o quê? Como incorpora? Açaí, edulcorantes, né? Você pode fazer... Aí cada um faz a sua receita. Tá. Né? Você pode colocar... Tem pessoas que colocam gordura, tem pessoas que colocam até soro de leite, tem pessoas que colocam... açúcar, obviamente, vai... A gente tem a linha zero, a gente tem ali a normal. Então, a gente usa edulcorantes aqui no zero, a gente usa açúcar, extrato de guaraná. Aí cada um desenvolve a sua receita. Cara, que legal. E... ficou claro o momento que você viu que o Já era diferente, né? Sim. Isso é muito legal. E como business, Rafa, o que você pode dizer pro cara entrar na rede? O investimento é alto, é baixo, é um modelo único de franquia, ou tem umas franquias mais baratas ou mais caras, tem que ser de rua, tem que ser de shopping. Do ponto de vista de business, assim. Não, ótimo. Para mim, o Já é muito flexível. Né? A gente tem literalmente, você vai aqui no shopping Pátio Paulista, aqui, né, em São Paulo, a gente tem um quiosque de 6 metros quadrados, sem estrutura de água e esgoto, que você trabalha com bomba. Pô, é uma operação complicada, mas opera, vende bem e é lucrativa, né? A gente tem loja em Colíder, então a gente está falando da Avenida Paulista, São Paulo, a gente tem loja em Colíder, Mato Grosso, que é uma loja de 300 metros quadrados. Né? Então, e aí você coloca... E a estrutura é a mesma, né? Porque o nosso modelo é self-service. Então, 2 máquinas, a gente trabalha com, em geral, de 6 a 8 tipos de produtos. A linha zero açúcar, o iogurte, o açaí, o sorvete, né? Então, todos com essa mesma formulação, sem gordura vegetal, sem aromatizante artificial, sem saborizante, nada. Cada receita exclusiva desenvolvida. Tentando extrair o melhor do sabor do produto, né? Porque é a base. Então, como que funciona o mercado em geral de sorvete? Você faz... eu sempre dou essa explicação como sabe aqueles bolos prontos? Bolos prontos? Que você vai no mercado, aí você pega um saquinho, aí tem lá sabor chocolate, coco, festa, tem um sabor festa, né? Assim que você faz. E aí você pega qualquer coisa de cenoura, cenoura, tudo, aí você... coloca, qualquer sabor, vai colocar, sei lá, tô falando um pouco de leite, ovo, bateu, vai pro forno, né? Então, aquilo ali, entende que, é tudo igual. O que muda é o saborizante artificial no final. O sorvete, ele é assim também, em geral, né? Você faz uma base branca, em geral também não com ingredientes muito bons, né? Você usa soro de leite, gordura vegetal. Ele pode ser base leite ou água, né? Tem isso, sim. Né? Sim, o sorbet, né, a base água, o sorvete é a base leite. Mas você faz essa base e aí você saboriza no final. Você põe um saborizante artificial. Então, isso é como a maioria das indústrias de sorvete faz. Qual que é a grande diferença do Já? Cada receita ela é exclusiva. Sabe? Então, assim, o que eu quero dizer nessa base normal? Você parte da base e você saboriza no final. Tá. A gente não. A gente parte do ingrediente final, desconstrói esse ingrediente,
né? E aí, a partir disso, a gente faz a formulação da nossa base. Então, se você for pegar, cada receita ela é diferente. Por exemplo, a nossa base do Leite Ninho são 2 kg de pó com 4 litros de leite. A base do iogurte zero, por exemplo, é 1,4 kg de pó para os mesmos 4 litros de leite. Entende? As receitas, elas mudam muito, porque como que você pega o sabor de um Leite Ninho? É um sabor suave. Você tem que colocar muito mais Leite Ninho para apresentar o sabor. De quando que você vai pegar um cacau 100% que tem muito mais potente. Então, você coloca menos. Então, não dá para ser... Se você quiser fazer um sorvete qualidade mesmo, de verdade, extraindo o que você tem do melhor ingrediente, cada receita vai ser exclusiva. Então, assim, no Já, a gente tem 2 fábricas, né? Uma fábrica em Sorocaba, uma fábrica em Belo Horizonte, que atende Sorocaba, BH atende Minas, Espírito Santo, Sorocaba atende o restante do Brasil. É o nosso modelo, né? Então, voltando, ele é o mesmo modelo para todo mundo. Se você pega, são as máquinas, a pista de topping e a balança no final. Então, se você pega essa máquina, a pista de topping e envelopa num quiosque, você tem um quiosque. Funciona. Se você pega essa máquina, você abre, esse mesmo modelo, abre e coloca numa loja de 300 metros quadrados, ele funciona também, né? E aí freezer. E aí você enche o espaço com mesa, uma operação que a gente gosta muito, de store in store, loja dentro de loja. Então a gente tem lojas que por exemplo, uma grande rede, um dos maiores do mundo, de lanches, né? Olha, que legal. A gente tem, antes tinha, a gente conseguiu desenvolver uma parceria que antes tinham 3 mesas, né? Vamos pensar, a gente tem 3 mesas aqui num salão da expressão. Pô, a gente tira 3 mesas e consegue colocar uma operação do dia inteira. Então aí fica no mesmo aluguel, praticamente a mesma equipe, você tem 2 operações. Então, e isso vai muito em linha com a nossa missão, né? Que é desenvolver um negócio de açaí e sorvete rentável para o franqueado, fornecendo produção de qualidade e justo custo-benefício para o cliente final, né? Então, exemplo desse conceito de store-store, que é legal. Enquanto essa loja, né, dessa outra marca faturava R$90 mil, hoje ela faturava R$90 mil sozinho. Então, estou lá pagando aluguel, estou pagando mão de obra para um faturamento de R$90 mil. No mesmo prédio, depois que colocou o Já, essa loja passou a faturar 140, 150 mil e o Já fatura 90, 100. Uau. Então, mesmo espaço. Mesmo espaço, exatamente. Similar. O aluguel não mudou R$1. A equipe, você colocou 2 pessoas a mais, não mais. Porque você tem essa sinergia de administrativa, operacional e vai vender mais o atendimento. Então você passa de 90, você passou a 250. Né? Por quê? Porque é outro negócio. Porque aí você consegue trabalhar com estratégias de venda cruzada, né? Uma Sim. marca leva para o outro, um ajuda o outro. Você tem mais diversidade, as pessoas vão querer ir mais lá também. Questão climática, tem verão pega para vocês, Sim. de repente do outro lado vai precisar de um equilíbrio, porque no inverno vende mais, você um pouco menos, um atrai para o outro. Uma tabelinha legal. Sim, muito bacana, né, Luz? Então, assim, você está aí respondendo. Então, a gente vai hoje de mais ou menos um investimento de 200 mil. Por quê? Porque metade disso é máquina. Né? A gente é uma empresa bem... Se você pegar, né, pô, você que conhece muito de franquia, você vai ver que tem muita empresa que muitas franquias, e aqui sem qualquer julgamento de valor, que você vai investir R$300 mil e no fundo, como eu investi. Eu lembro, né, da Palicolé. Eu fechei as lojas todas, no final fiquei com 3 freezers. Sabe, eu pagava R$60 mil de taxa de franquia. Nossa, e depois um quiosque você não faz nada. Então você gasta um dinheiro, no final você não tem nada. A gente, grande parte do investimento, ele é em ativos da empresa. Né? Não é em coisas que... Negócio de valor agregado, onde o franqueado vê onde está indo o dinheiro. Não só em marca, não só em taxas, né? Sim, exatamente. Então a gente vai de um modelo de 200 mil, mais ou menos, que é o Store in Store. Tá. Né? É o nosso quiosque completo. E aí também a gente não coloca... A gente quer... Sempre falo, né? No Já, você pode chamar a gente de burro, não de picareta. Sabe? Você não tem custos escondidos, tá tudo lá. Então pra gente, se a gente fala 200 mil, é 200 mil com capital de giro, com estoque, com taxa de franquia, com... Óbvio que pode ter uma variação ou outra, né? Dependendo da região, é frete, claro. É isso. Mas 200 mil é o pacote completo, um quiosque para você começar operando 100%, é na casa de 330, 350 mil. E uma loja depende da reforma, metragem, do ponto, estado da...
E dentro desse negócio, segmento em si, cara, é sempre uma pergunta bem recorrente para quem quer saber de negócios junto com a gente aqui no escritório. Qual é o markup de um produto como esse? Você vende a quanto e custa quanto para fazer para essa turma? Olha, a gente vende muito a preço de mercado, né? Porque afirmo sem medo de errar, sabe? Assim, acho que ninguém no mercado vende um produto com a nossa qualidade no preço que a gente vende. Tá? Porque assim, a gente usa cacau barrica Lebô, a gente não usa outro, a gente usa leite ninho de verdade. Então, o nosso markup, né, é 65% na média. O CMV é 35%. Tá? Então, 30%, 35%. Varia um pouco. A gente precifica a balança de acordo com a praça. Então, tem praças que o preço, por exemplo, Orla de Maceió, um ponto super nobre que a gente tá. O preço lá tem que ser diferente da loja de Conselheiro Lafayette. Existe essa ponderação, não é aquela tabela nacional. Então, é um diferencial. Sim, diferencial. E tudo, né? Acho que negócio não pode ser rígido, né? Os clientes são diferentes, o público é diferente, o mercado é diferente. Nossa, região, clima, o quanto se paga por uma experiência como essa, o quanto não se reconhece uma boa experiência e tá tudo bem, porque talvez ali ainda não chegou. Interessante, cara. E eu quero entrar agora numa parte desse podcast aqui, Rafa. Eu sei que você assistiu algum aí. E tem uma hora muito importante dessa conversa, que é o entregando ouro, cara. Aceita essa barra de ouro aqui, é pesada, cuidado. Agora eu tô rico. Com ela na mão, a nossa audiência começa a esperar uma entregada de ouro sua, mas daquelas valiosas, meu. Tem gente que fala que quer saber bastidor. Tem gente que quer saber estratégia de negócio. Meu, como esse cara fez isso e tal. Tem gente que quer saber fofoca e por aí vai. Eu vou te ajudar com algumas perguntas, mas você pode, dar seu show. Cara, eu até tava vendo, segundo uma matéria da Exame, o Já nasce, tá bem assim no título, segundo uma matéria da Exame, como um fracasso virou o Já Açaí. Você antecipou um pouco da história, né? Sim. E hoje é uma marca global. O que isso te ensinou de verdade, mas que não tá assim tão explícito? Errei, fracassei, dei um passo para trás e depois acertei. Isso é muito superficial. A gente quer a entregada de ouro, cara. O que te ensinou de fato? Olha, que negócio não é o que você pensa, não é o seu sucesso não é medido pelo que você acha sobre você, sabe? Ele tem que ser medido com o resultado que o negócio gera. E esse é um pouco que você vê todo dia no mercado, você vê isso na rede, você vê... Negócio não é opinião, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque qual que era a minha opinião sobre mim, né? Assim, sou um cara que privilegiado, que tive a oportunidade de estudar nas melhores universidades, de passar num programa de trainee super concorrido, que você é bajulado pelo RH, sempre trabalhei muito, sempre entreguei muito, sempre tive, né, sempre fui bem avaliado, então trabalhava literalmente na Faria Lima com a JK, né? Então, assim, você é seduzido por uma imagem que você cria de você. Né? Então, por que eu tô falando isso? Porque na hora que eu fui empreender, achava que eu estava preparado. Por que eu quis empreender? Porque eu falei, não concordo com a empresa, eu quero construir meu negócio porque é do meu jeito, porque eu sei. Foi esse retumbante fracasso, óbvio que não só por mim, acho que o produto não se sustenta, né? Paleta mexicana é picolé. Picolé se vende em freezer, não, pagar aluguel, pagar custo fixo, né? Não vai. Né? Então, assim, mas eu achava que sim. Porque eu falava assim, mas você não estudou? Não, eu estudei para caramba o mercado. Eu fui em tudo que era paleteria de São Paulo, media, né? Via quanto que tinha fila e que via. E aí até por isso eu me convenci, né? Falei, olha só, esse negócio é fantástico, eu não tenho manuseio, entra pronto, sai pronto, isso vai vender para caramba, minha equipe eu não preciso treinar. Você constrói. Acho que esse é o ponto. Você constrói a história que você quiser.
né? Então aí convenço minha família a colocar um caminhão de dinheiro na época para comprar uma master franquia. Eu não comprei só uma master franquia, eu já quis começar, não, já vamos começar com 2 lojas, depois virou 3 lojas. Antes de tudo, porque eu sou muito bom, vou começar vou ser master franqueado, vou montar uma fábrica, vou começar com 3 lojas operando, né? Não, e vai dar tudo certo. Você acha que você foi soberbo ou foi confiante, cara? Os Porque dois. não tem nada de errado Os dois. em se sentir pronto, meu. Né? Não, os dois. Não, os dois. Eu acho que empreender não é pra gente racional, sabe? Assim, então você tem que estar... Porque, cara, se você for pensar muito, né? Pra quê? Empreender, né? A turma glamoriza empreender. Empreender, gente, não é legal, sabe? Assim, É o único cara que não pode dormir bem na empresa. É o único. É o único, não. Todo o mundo... resto pode. Exatamente, né? Todo mundo, se você não é o dono, todo mundo tem um botão de eject. Todo mundo não gostei, eu posso sair, eu posso... Você não tem um botão de eject, agora eu cansei. Você não tem o direito de cansar. Você não tem o direito de não decidir alguma coisa, né? Então, acho que pra mim foi essa falta de experiência, sabe? Quando eu digo... E você tem que fazer, porque se você não acreditar mais que todo mundo, se você não fizer, você não vai chegar onde você quer. E de fato, se perguntar pra mim, hoje você pensa em voltar pra uma carreira corporativa? De forma alguma. De forma alguma. Mas você acha que empreender é melhor, é mais fácil? Eu acho que é tão difícil quanto, eu acho que tudo tem seus problemas, tudo tem suas dores, tudo tem suas soluções. Acho que então assim, quando eu falo de soberbo, é não entender o que de fato é empreender, sabe? O que é, se eu monto um business plan, né? Se eu faço tudo, eu me convenço, eu crio uma história... você acredita que as pessoas vão comprar a sua história. E eu vejo isso na rede todo dia. Sabe assim? A gente assim, e aí, nessa hora, né? Sempre falo aí, eu nem lembro, eu nunca discuti tanto política, sabe? Hoje em dia, não quero saber se é lado A, se é lado B, particularmente, sabe? Assim, acho que a gente tem que trabalhar, mas naquela época eu queria. Porque quanto mais o negócio, sabe, dando errado, mais você se vitimiza. Porque quer atribuir alguma coisa. Exato, a um terceiro. Né? Só que assim, de fato, você só muda o que você controla. Não adianta você ficar gastando energia com um monte de coisa. Né? Então, para mim, eu acho que essa virada... Né, do fracasso. O fracasso foi, sabe, você quer fracassar empreendendo? Não é difícil. E é o que todo mundo faz. Você que se coloca no papel de vítima, você acha que o culpado é o outro, você acha que o culpado é o shopping, o culpado é a franqueadora, o culpado é o funcionário. Cara, ter um negócio, você fica colocando holofote nos problemas. Porque aí você se convence que você não é o problema. Sabe? Então, assim, o cenário pode estar difícil, mas ter negócio é gerenciar problemas. Então, você tem que entender que problemas não é o que faz o negócio dar certo ou errado. É característica de se ter um negócio. Então, o que muda você vai aprender que você vai lidar com um problema todo dia e você vai usar... Tudo tem um lado do problema e tudo tem um lado de solução, que você aprende e que você vai. Então... que eu acho que eu vi isso muito, né? E ao longo desses 12 anos é justamente essa virada, sabe? Hoje em dia isso é treinável, né? Eu acho que esse é um ponto que é o nosso papel como franqueadora, tentar treinar os franqueados para que pare de ver problema e veja solução, né? Aí qualquer negócio dá certo, sabe? Depois dessa entregada de ouro, para arrematar, o que você teme perder agora que você tá vencendo? Essa pergunta é profunda, hein? O que eu tenho em perder Acho que na vida eu sempre penso que existem 3 pratos, né? Assim, se você tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Existem 3 pratos que eu particularmente penso que eu tenho que equilibrar. Existe o prato do Rafael pessoal. O que é o prato do Rafael pessoal? Quais são os meus sonhos eu como indivíduo? Né? Por exemplo, eu gostaria de conhecer o mundo, eu gostaria de me cuidar mais, gostaria de fazer... vou todo dia na academia, vou malhar, vou fazer isso. Existe uma coisa que é sua ambição e o que você quer pessoalmente. Isso toma tempo, isso toma esforço, toma recurso, né? Seja recurso de tempo, recurso financeiro e tudo mais. Existe para mim um prato que é muito importante, que é o meu prato familiar, né? Então minha esposa, minha filha, minha família.
que também toma tempo. Sim. Né? Obviamente. Tem uma filha de 6 anos, minha esposa tá grávida de novo, então assim, pô, quero viver, quero curtir. E existe um outro prato que é o profissional, né? Que, pô, a gente tá num momento super interessante, mas também de super descoberta. Né? Então, assim, você começar um país, e aí foi um outro aprendizado, não é você começar uma loja. É outra cultura, é outro idioma, é outro fuso horário, é outra legislação, é outra logística, é tudo diferente. Então, né, acho que pra mim, por que eu tô dizendo isso? Porque, pô, você vai ter que abrir mão de coisas, né? Não dá pra você ser a pessoa que viaja e faz e ter uma super qualidade de vida, né? Não dá pra você ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor esposo, tá presente o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, você conseguir construir um negócio complexo que todo dia você não sabe o que vai acontecer, né? O que tá no mercado. Então, acho que o dia é como que a gente equilibra esses 3 pratos, né? Acho que para mim, então, eu acho que eu também me transformei numa pessoa que não quero viver muito, fazer planos. Acho que acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar daqui a 5 anos, mas óbvio que para passar depois de 5 anos tem que passar pelo quarto, pelo terceiro, pelo segundo. Dia de cada vez. Mas o momento conta muito. Né? Então, assim, eu acho que pra mim que eu tô dizendo assim, hoje, onde desses 3 pratos, onde que eu abro mão, principalmente, é de mim. Sabe? Cara, faz muito tempo que eu não me cuido, faz muito tempo, eu não quero nem ir no médico pra saber como que sabe, assim, mas também é desculpa, tá? Não tô dizendo que, pô, não tem tempo, daria pra eu fazer melhor, daria pra eu me organizar, mas é que aqui é tanta pressão, é tanta coisa, pô, você vai, aqui também, né, esse equilíbrio de tempo. Então, pra mim, se eu vou falar, essa conversa, pô, ela vai longe, porque eu tenho medo de não me cuidar e depois não ser suficiente pra voltar, tenho medo de não viver, de não construir com a minha família o que eu quero. Pô, tenho medo acho que até o de menos, porque aqui a gente vai fazer dar certo de novo. Legal. Sabe? Isso daqui a gente controla menos, né? Então... Entendi. Que legal, cara. Senhoras e senhores, Rafael Corte. Rafa, só posso te agradecer. Depois dessa entregada de ouro, você tem que comentar aí, porque o cara foi brabo. Rafa, obrigado pela tua vinda, pelas tuas lições compartilhadas, cara. Eu tenho certeza que gerou muito valor. Quero me despedir, abrindo espaço para você mandar o recado que você quiser, para quem você quiser, para essa câmera número 3 aqui. Eita. E, cara, valeu. Foi muito bom esse papo. De improviso, assim, é complicado. Deixa eu falar pra todo mundo, né, gente? Assim, acho que, pô, empreender não é glamour, não é romantismo, sabe? Empreender acho que tem que trabalhar com muita seriedade. E acho que vale a pena, né? Pelo menos pra mim, igual eu tô falando, pô, é muito difícil, mas acho que vale a pena essa realização, esse trabalho, essa conquista, né? Essas pequenas... Tem muitos problemas também, tem muitas pequenas vitórias no dia a dia. Então, acho que foca no que tem de bom, não se vitimize. Sempre falo, cara, se você quer dar certo... empreendendo, não fuja de conversas difíceis, não fantasie, não vá conversar com a sua mãe, sabe? Assim, porque senão sua mãe vai falar que você trabalha demais, que você é um coitado. Vai conversar com quem já fez, com quem já viveu, com quem já passou por isso, porque é aí onde você vai extrair conhecimento e força também, né? Porque você vai ver que o mundo não é... Você não é o mundo, né? O mundo é muito maior e o mundo não vai parar para você. Você tem que fazer acontecer, né? Acho que é isso. Incrível. Senhoras e senhores, até o próximo RDcast. Obrigado por estar conosco até agora. Valeu! A sua marca ainda está de fora dessa conversa? Então patrocine o nosso podcast, os nossos espaços de mídia e conecte-se direto com quem está buscando um negócio para empreender e uma marca para acreditar. Vem conosco.